Olá! O vídeo pausou, a gente teve que reiniciar a Reiniciar. conexão. Então vai entrando todo mundo aí, vai chamando todo mundo de volta. Põe um monte de coraçãozinho aí Ver. pra subir, pra gente poder voltar a nossa live com a Ju e o Alexandre. Já consegue nos ouvir quem está entrando aí agora? Quem for entrando vai dizendo se consegue escutar a gente. Já está nos ouvindo? Alguém pode sinalizar se nos ouve? Chama a Judinha. Ali, em cima. Já apareceu. Ju de Palma. E aí, O vídeo pausou, a gente teve que encerrar e reiniciar. reiniciar o vídeo. É, O pessoal informou que estava pausado o vídeo e a gente não conseguiu tirar dessa a pausa. gente preferiu reiniciar. Todo mundo tá ouvindo bem agora, ótimo. Tá travando um pouco, deixa eu colocar aqui o fone de novo. E agora, vocês estão me ouvindo? Estamos, Tá ótimo. tá ótimo. Agora tá ótimo. Não parem, o povo, não parem, Graças tudo a ok. Deus. Mais uma hora disso do carro. O povo gosta de rezar, mas É mesmo, a gente conseguiu verdade. voltar a ter. Graças a Graças a Deus. Deus. A gente vai acolhendo todo mundo aí que está retornando para continuar com a gente nesse momento, que nós fizemos essa oração ao Espírito Santo e queremos pedir a Ju e o Alexandre para partilhar conosco a palavra. Ju, aqui todo mundo tem o kit, viu? É. Todo mundo vem com a Bíblia, já tá todo mundo, desde a primeira live, a gente já fez esse acordo, esse combinado. Então, Kit completo. kit completo para assistir a live, para a gente poder meditar a palavra de Deus. E aí vocês dizem para a gente, que aí eles colocam também nos comentários, que aí quem for entrando pode depois verificar a passagem que vocês vão trazer para a gente. Tá, a passagem que a gente vai meditar um pouco nesse momento é Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo 6. Pronto, já coloquem aí nos comentários para quem for chegando poder acompanhar. Filipenses 2. Do 6 ao 11. Pronto, do versículo 6 Filipenses a 2, de 11. 6 a 11, o pessoal já coloca aí para todo mundo. Bom, então essa palavra eu quis pegar porque a gente está na semana maior, né? Segundo dia, na verdade, da semana. Ontem começamos. E essa foi a palavra, a primeira, uma das leituras de ontem da liturgia do Domingo de Ramos. Sim. Então eu vou ler aqui e a gente acompanha. Diz assim: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quis pegar essa palavra porque a gente está vivendo um tempo difícil para todos nós, sem exceção, né? E não, a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo inteiro. Então, é a humanidade inteira que está passando por dificuldade nesse momento, e não é qualquer dificuldadezinha, né? Eu acredito que seja uma das maiores, ou talvez o maior desafio que a gente enfrenta nos últimos séculos, né? É bem grave o que a gente está vivendo. Porém,
essa palavra ela vem para nos dizer que o que nós celebramos esta semana, ela nos aponta para uma esperança. Porque, embora todos nós estejamos passando por esse momento difícil, nós temos diante de nós a celebração de um Deus que, sendo Deus, não se prevalece disso, como diz São Paulo. Ele é Deus. A primeira afirmação que São Paulo faz nessa palavra é que Jesus Cristo é Deus. Deus. Então isso a gente precisa ter muito diante dos olhos, que o Senhor é Deus e Ele é quem tem o poder, todo o poder nas suas mãos. Mas quando a gente fala que Jesus tem todo o poder nas mãos, não significa que tudo o que acontece é da vontade dele. Então a primeira afirmativa é que isso que nós estamos vivendo não é a vontade de Deus. Infelizmente tem muita gente pregando isso. Que a gente está vivendo a vontade de Deus, ou que é um castigo de Deus diante dos pecados da humanidade. De Deus. Não é isso. A igreja não nos ensina isso, o Papa Francisco não nos falou isso, e então quem está pregando isso está pregando contra a palavra e contra o ensinamento da igreja. Veja, quando nós tínhamos todos os motivos pelos quais Deus nos castigar, o que é que o Senhor fez? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se escravo. Então, Deus, sendo Deus, lá na glória eterna dele, ele olhou para nós e, em vez de nos acusar, em vez de nos castigar, em vez de apontar o dedo para nós e derramar sobre nós uma chuva de fogo para nos consumir, como muitas vezes a gente quer fazer com quem a gente não gosta, né? A gente sim. A gente gosta de punir os outros, né? A gente transforma até o cumprimento da lei, a gente tem o costume de transformar em punição. A gente quer ver a pessoa sofrer, porque fez o outro sofrer, quer que sofra também. Esse não é o pensamento de Deus, esse é o nosso pensamento humano. Eu me recordo agora de uma passagem, né, em que São João, o discípulo amado, aquele que mais amou Jesus, aquele que foi mais amado por Jesus no sentido afetivo, né? Ele, diante de pessoas que não quiseram acreditar em Jesus, não quiseram seguir Jesus, ele disse: Senhor, queres que peçamos fogo do céu para consumir? Tem muita gente hoje querendo pedir fogo do céu para consumir os outros. Só que esse não é o ensinamento do Evangelho. E é interessante que no versículo 5, um versículo antes do que a gente começou, aqui na tradução da Ave Maria, que é a que eu estou usando, diz assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo. É uma frase difícil de entender. Mas aqui no rodapé tem uma explicação que diz assim, semelhante a dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. É uma primeira ordem de São Paulo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E o sentimento de Cristo que ele expressa aqui é o sentimento de um Deus que, sendo Deus, não se contenta e não se contém de estar na sua glória sem nós. Então é um Deus que se comove, que comove o coração por nós, pela nossa miséria, pela nossa pequenez, pelo nosso pecado. Deus vem ao nosso encontro, ele se faz pecador, ele não é pecador, mas ele se fez pecado por nós. Ele se aniquilou, diz São Paulo, ele se aniquilou tornando-se escravo. E diz aqui que ele diz assim, sendo reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais. Ou seja, Jesus foi ao extremo do amor por nós, como o próprio São João diz na carta dele, né? Deus nos amou até o extremo, e até o extremo nos amou. Jesus se humilha ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente imagina assim, a quem que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz? Ele foi obediente ao Pai. Jesus é sempre obediente ao Pai. Mas aqui São Paulo não está falando de uma obediência ao Pai dele, a Deus. Jesus está falando de uma obediência aos homens. Então veja, Jesus sendo Deus, ele não se prevalece disso. Ou seja, ele assume a condição humana com toda a carga que a condição humana tem. Ele só não adere ao pecado. Mas as dores, as lutas, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo.
lá no Getsemane, Jesus sente medo a ponto de suar sangue. Jesus fica apavorado quando ele percebe o que é que ele vai passar. E isso me lembra muito aquela passagem em que o profeta chega até o rei Davi e diz ao rei Davi que ele pecou, né? Ele conta até uma anedota de um pastor que tinha uma ovelha só, o outro tinha várias ovelhas, aí o outro, quando precisou fazer um churrasco, foi lá e pegou a ovelha do que só tinha um, né? Aí Davi diz assim, esse cara tem que morrer, quem fez isso? Aí o profeta diz, foi o senhor que fez. Vocês, você foi pegar a mulher do seu melhor amigo, do seu servo fiel, do seu soldado fiel. Exato. E quando Davi se dá conta do pecado que cometeu, ele imediatamente, como é a nossa cabeça é de punição, né? É uma cabeça punitiva a nossa. Então ele já imagina que será punido por aquele pecado, e aí o profeta pergunta a ele, tu preferes cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Aí ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, os homens não. Os homens esfolam a pessoa, acabam com a vida da pessoa, acabam com a imagem da pessoa, então eu prefiro cair na mão de Deus. Então, é esse Deus misericordioso que São Paulo nos apresenta, é esse Deus misericordioso que o Evangelho nos apresenta. Muitas vezes o Antigo Testamento nos apresenta um Deus carrasco, um Deus castigador, mas era a mentalidade do povo da época, e Deus respeita a cultura humana. Deus se revela ao homem, e o modo como o homem apresenta o Deus que apareceu para ele, passa pela mentalidade do homem. Então a gente acha, a nossa mentalidade é punitiva. Então a gente pinta Deus com uma mentalidade punitiva também. A gente começa a associar tudo de mal que acontece na vida da gente, a gente já procura um porquê. Por que está acontecendo comigo? Porque você está vivo, meu filho. Porque você existe, e a nossa condição humana é de sofredores, né? Porque lá no princípio, Deus não nos criou para o sofrimento, mas a gente se apartou de Deus e o sofrimento entrou como uma consequência, não como uma punição de Deus para nós. Então, por isso nós sofremos. E não estamos sofrendo só agora, nesse tempo de pandemia. Esse tempo é um sofrimento diferente, mas a gente vem sofrendo. Como Juliana colocou na oração, como vocês falaram também, é um tempo em que a gente está se deparando com as nossas relações que estavam azedas, as nossas relações que estavam ruins, as nossas relações, muitos casais, muitas pessoas que já não se olhavam nos olhos, que já não tinham diálogo. Então agora está todo mundo dentro de casa, tendo que ficar dentro de casa. Porque antes, o meu refúgio era o trabalho. Eu ia para o trabalho, passava o dia todo no trabalho, fazia até hora extra. A desculpa era porque... Desculpa só não, mas a pessoa precisa, né? Um dinheirinho a mais que entra, porque está fazendo hora extra, mas essa correria toda nos escondia uns dos outros. Mas a gente está celebrando um Senhor que não se escondeu de nós. Não se escondeu dos nossos defeitos. Sendo Ele Deus, Ele não se prevaleceu disso. Ele assumiu para si a nossa condição. E deixa eu dizer, é ensinamento da igreja que hoje, lá no céu, na glória eterna, está o Jesus que é 100% Deus, mas é também 100% homem. Então, Jesus assume a nossa condição de uma vez por todas. Deixa eu dizer, meu irmão, minha irmã, a nossa condição é de pecadores, é de gente que tem uma mentalidade difícil, é gente teimosa. Eu e você somos teimosos, somos egoístas. Nós somos mesmo egoísta, prepotente, nós somos tudo isso, mas nós não podemos desistir um do outro. E esse tempo, eu costumo dizer, esses dias eu estava conversando com meu irmão e eu dizia isso, que mesmo num mal, num momento de dificuldade, mesmo num grande mal que se abate sobre nós, Deus tem a capacidade de tirar de um mal um bem. Né? E muitas vezes Deus tira um bem muito maior do que aquele mal. Se tem um bem, eu não sei o que é que vai dar daqui para frente, nem onde nós sabemos. É uma incógnita para a humanidade inteira nesse momento. Ninguém sabe o que é que vai dar isso lá na frente. Mas eu tenho para mim que, por causa da capacidade de Deus, não por nós, um grande bem há de surgir disso tudo que nós estamos vivendo. É verdade, é uma tristeza. Muitas pessoas morrendo, infelizmente. Todos os dias a gente liga a TV
e ver que o número de casos aumentou. Nos Estados Unidos já morreu bem 10 mil pessoas. Na Itália já foi por aí também. Na França, mais um tanto. Na Espanha, mais um tanto. Aqui está crescendo, a gente ainda não está no pico. Isso é muito triste mesmo. Mas a gente precisa colocar o nosso coração em Deus e acreditar nesse Senhor que, mesmo de um grande mal, é capaz de retirar um bem. Eu vejo que nós, hoje, nesse momento, nós temos um grande bem a tirar desse mal. Nós precisamos aprender a ser solidários. Como o nosso Deus é solidário conosco. Ele saiu da glória eterna dele para assumir a nossa condição de uma vez por todas. Jesus veio, se encarnou, foi obediente aos homens. Eu estava falando dessa obediência. A gente imagina que é uma obediência a Deus Pai. Também. Jesus é sempre obediente ao Pai. Mas essa obediência até a morte de cruz é uma obediência aos processos humanos. Jesus veio, se fez criança, se tornou vulnerável nas mãos de pessoas falhas que podiam falhar. Como José e Maria tiveram um momento dificílimo quando aos 12 anos acharam que tinha perdido o menino. E agora? Deus bota um tesouro na mão da gente, a gente está perdendo o tesouro de Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Então, Deus se colocou vulnerável na nossa mão. Não se prevaleceu de ser Deus. Ele precisou fugir. Jesus foi refugiado. Jesus ficou anos fora da sua casa, longe da sua família. Sim. Quer dizer, ele nasceu e nem conheceu a família. Vovó. Teve que fugir. Porque dali já foi para o Egito, já ficou um tempo lá no Egito, só depois que voltou para Nazaré. Então, Jesus viveu os perigos humanos, as dificuldades humanas, as dores humanas, tocou na humanidade. Esse é o Deus solidário que nós temos, que vem ao nosso encontro e que nós começamos a celebrar essa semana. E é semana maior porque esta é a principal semana da nossa vida cristã, da nossa vida católica, do nosso ano litúrgico. Essa é a principal semana, porque nessa semana nós estamos celebrando o Senhor que, sendo Deus, se humilhou até o fim e entregou a vida por nós, derramou todo o seu sangue, todo o sangue do corpo de Jesus se esvaiu por mim e por você. O corpo de Jesus foi entregue por mim e por você, para que a gente estivesse aqui conversando, nesse momento, ele passou por tudo aquilo. Como diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, tomou sobre si toda a nossa culpa, embora ele fosse inocente, mas ele quis tomar sobre si uma atitude livre de Deus. Ninguém obrigou Deus, ninguém foi pedir a Deus isso. Ele tomou a iniciativa de nos amar. Deus é solidário a mim e a você, meu irmão. Quando você está sofrendo, quando você está chorando, o Senhor nunca está numa atitude de observação. Deus nunca fica nos observando para ver assim, deixa eu ver até onde ele vai. Até onde vai a dor dele, até onde ele aguenta. Não. Isso é a gente que faz. A gente que faz isso. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, deixa ele. Quero ver até onde ele vai. Quero ver onde é que esse angu vai dar aí. Né? A gente é que é assim. Deus não. Deus nunca tem uma atitude de observação. Deus sempre participa daquilo que nós vivemos. Se você está chorando, o Senhor está chorando junto com você. Se você está alegre, se você está passando por um momento de felicidade, o Senhor se alegra junto com você. O Senhor festeja junto com você. Perfeito. O Senhor sorri, dá gargalhada junto com você, quando é esse o momento. Então, o Senhor é solidário conosco. O Senhor assume a nossa condição de uma vez por todas. E por isso, diz São Paulo, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Você tem um nome? Qual é seu nome? O meu é Alexandre. O nome dele está acima de todos os nomes. E dizendo isso, eu quero dizer o que já foi falado aqui na oração, e que nós precisamos plantar muito no nosso coração. Aconteça o que acontecer,
Volto a dizer, a gente não sabe o que vai dar isso lá na frente, mas aconteça o que acontecer. O nome sobre todos os nomes é o de Jesus Cristo. A minha esperança não está no governador, não está no presidente, não está no prefeito, não está no padre, não está no meu irmão, não está na Juliana, não está em vocês dois, não está no pessoal que está aí. A nossa esperança está no Senhor, porque nenhum de nós tem respostas a dar. Só o Senhor nos sustenta, só o Senhor nos dá ânimo, só o Senhor nos revigora, só o Senhor nos dá o amor que nós precisamos para nos erguer, nos levantar. E você que está no chão aí, você que está desesperado, você que não sabe para onde vai, o que fazer, não sabe como agir, sobretudo você que está com um parente, uma pessoa da sua família sofrendo desse mal, eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que esse momento de dor que nós estamos vivendo, nós precisamos viver ao lado de Jesus. Porque é Ele aquele que acalma o mar. É aquele que acalma a tempestade. Ele é esse Deus que assumiu a nossa condição humana e que não despreza as nossas dores, né? São Paulo vai dizer em outro momento que a gente pode se aproximar confiantemente do trono da graça, porque nós temos diante de nós um Senhor, um Deus que entende as nossas dores e entende profundamente tudo que nós vivemos, as nossas vicissitudes, as nossas idiosincrasias, os nossos problemas, as nossas doideiras na cabeça, a hora que a gente quer uma coisa, depois quer outra, depois não quer mais. O Senhor entende tudo que nós vivemos e Ele é a nossa esperança justamente porque Ele nos entende e Ele é solidário à nossa fraqueza. O Senhor não nos pune pela nossa fraqueza, mas Ele nos ama por causa da nossa fraqueza. Nós somos fracos e é porque a gente é fraco, é ruim. Aí Deus ama a gente mais ainda. Deus ama a gente mais ainda porque é justamente quando a gente menos merece que a gente mais precisa de amor, né? E quando a gente merece, todo mundo ama. Mas quando a gente menos merece, aí é que Deus ama a gente. Aí é que Deus vem em nosso auxílio. Para concluir, ele diz assim, que o nome dele está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos, e toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse momento, dizer aí no seu coração, mas com toda a sinceridade da sua alma, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida. E dizer que Jesus é Senhor é colocar a vida sob a condução dele. Dizer que Jesus é Senhor é colocar a vida sob a administração do Senhor. Deixar o Senhor administrar esse tempo que nós estamos vivendo. Tá difícil aí na quarentena? Tá difícil aí dentro de casa, sem poder sair? Tá desesperado para sair? Antes ficava sonhando para ter um tempo ficar em casa. Aí agora porque tem que ficar em casa não quer mais ficar. Eu falo isso porque tem... É assim, né, Ju? Não quer mais ficar em casa, porque não aguenta mais. Não aguento mais. Não aguenta mais. É natural, a gente vai viver isso. Mas deixemos o Senhor administrar tudo que a gente vive. A começar por esse momento agora em que a gente está obrigado a ficar em casa. É um momento de Deixar o mortificação, Senhor né? administrar a nossa vida. Ontem eu tive uma experiência muito bonita, né? A gente brincou aqui do macarrão que eu fiz, que por sinal ficou bom, viu? Ó. Ficou Tava uma bonito, delícia, tava bonito. aqui no meu- Até Não deixa repetir, gente, que eu nem tava repetindo comigo, mas dessa vez Ela eu repeti. repetiu ontem e repetiu hoje também. O negócio tava bom. Deixa Mas passar ontem essa foi uma tempestade e ficou aí. experiência Tá bom, bem mesmo. Aquilo foi uma experiência muito de formação de Deus mesmo para mim. Sim. Ontem nós estávamos participando da missa pela TV Canção Nova, a missa de Ramos, a missa do meio-dia. Então, eu estava assistindo a missa e ao longo da missa o Senhor foi me inspirando
E na hora da comunhão espiritual, eu silenciei o meu coração, né? Ali diante do Senhor. E o Senhor dizia assim para mim. O Senhor dizia assim: quem não se deixa servir por mim, não tem parte comigo. É semelhante àquela frase que ele diz a São Pedro na hora de lavar os pés, né? Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E veio essa frase no meu coração: quem não se deixa servir por mim, não tem parte comigo. E aí a minha resposta imediata foi: Senhor, então venha me servir. Venha cozinhar para nós, venha limpar a nossa casa, venha estar conosco, venha nos ajudar a viver esse momento. E eu lembro que eu pedi: o Senhor, venha cozinhar para a gente, venha nos servir. E quando terminou a missa, tal, eu peguei o raminho abençoado lá, né, que o padre abençoou pela TV, e fui fixar aqui na nossa porta, tal, para ficar no clima de ramos. E enquanto eu estava fixando o ramos ali, eu fui meditando dentro de mim sobre o que eu tinha respondido ao Senhor. Senhor, vem cozinhar para nós. E enquanto eu meditava isso, começou a vir um desejo dentro de mim de cozinhar, né? E eu fui pensando: mas o que é que eu posso fazer? Eu não sei fazer muita coisa. E aí o Senhor começou a me lembrar das vezes que a gente foi nesses restaurantes. Vamos fazer propaganda. Mas vocês entenderam, No né? shopping, que a gente vai Entendi. Shopping, que a gente vai montando o prato, né? as massas. Fiquei lembrando assim, que eu vejo o rapaz botando lá os ingredientes na frigideira, bota um azeitezinho e vai temperando ali, enquanto isso o macarrão tá cozinhando, e depois ele pergunta qual é o molho que a gente quer, diz o molho, ele joga lá dentro, mistura tudo, depois joga o macarrão. Eu disse: pronto, é isso que eu vou fazer. Vou fazer um negócio desse aqui. Juliana tava meio assim, sem querer levantar. Aí fui lá e fiz. Mas a graça, assim, o que tocou meu coração enquanto eu estava fazendo, e sobretudo depois, né, quando estava muito bom, graças a Deus, né, eu fiquei com medo de não estar bom, mas estava bom. Espírito Santo soprou. Eu fiquei muito emocionado, assim, no meu coração, porque eu senti que o Senhor veio cozinhar pra gente. Sim. Não é? O Senhor veio. Porque não é natural eu ter essa iniciativa, até porque eu não sei. Nunca fiz. Nunca fez, O gente. máximo que eu faço é um cuscuz. Aliás, meu cuscuz cuscuz com ovo e café. É o que ele sabe fazer. Bem básico, né, Ju? Eu entendi que o Senhor, ele nos serve dentro da nossa casa, nos inspirando bons propósitos. Então, se está difícil a convivência aí na quarentena, com os filhos, com a família, se é uma relação já que está desgastada, você não consegue olhar nos olhos, peça ao Senhor, coloque isso sob a administração de Deus e aproveite esse tempo, que é um tempo difícil, mas já que é difícil, já que a gente tem que viver, vamos tirar um bem? Então, vamos pedir ao Senhor que nos ensine, Ele sabe. Então, que Ele nos ensine a tirar um bem dessa situação que nós estamos vivendo. Aproveite, peça ao Senhor. Se você nunca pediu, peça: Senhor, vem ficar com a gente aqui nessa quarentena, vem nos ensinar a conviver, porque eu não sei mais conviver com a minha família. Esse Deus que é solidário a nós, Ele vem. Porque mais do que a gente quer ser amado, Ele quer nos amar. Mais do que a gente quer que Ele nos sirva, que a gente nem quer. A gente fica igual a Pedro: não lave meus pés não, porque eu não sou digno não. Você não é digno mesmo, e eu também não. Deus sabe disso, eu sei disso, mas não é porque você é digno que Deus quer te ser. É porque Deus te ama. Não tem a ver com dignidade, não tem a ver com dignidade humana. Sim, nós somos dignos, temos uma dignidade que Deus nos deu, mas não é porque nós somos merecedores que Deus quer nos servir. É justamente o contrário. Deus quer nos servir porque nós precisamos e porque Ele nos ama. Então, eu te convido a fazer esse exercício. Peça ao Senhor para administrar esse tempo difícil que nós estamos vivendo, para que Ele nos ensine, para que Ele nos motive, nos inspire bons propósitos e para que Ele nos dê força para fazer desse momento difícil um momento de transformação na nossa vida e na vida da nossa família. Amém. Amém. Você quer falar? Queria só voltar aqui um versículo que o Alexandre partilhou tão bem essa palavra,
E você foi falando, Alexandre, foi tocando o meu coração quando o versículo 7 que você leu vai dizer, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Ou seja, se fez como nós. E eu vou pensar assim, que se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus estava conduzindo os profetas para poder libertar seu povo. E aí chega um momento que você vai ver que as pessoas vão perdendo a fé e a esperança, porque é o profeta que fala e o povo acredita no que o profeta fala, mas eles não estão vendo Deus literalmente, né? E aí chega um momento que a gente vai ter esse Novo Testamento, em que Deus fala assim, não, para esse povo eu preciso enviar alguém que vai mostrar a eles quem de fato eu sou, o que de fato eu quero. E aí quando você foi falando sobre o que você pediu a Jesus para vir sobre a sua casa, vir cozinhar com você, então Jesus se coloca dentro de nós, no nosso dia a dia. É o outro que se faz Jesus para nós, é o outro que muitas vezes ali nos coloca e nos ensina a refletir essa palavra. Eu tenho certeza que Ju, quando viu você fazer isso, ela recebeu esse carinho de Jesus para ela. Então, assim, é esse caminho que a gente precisa buscar na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque muitas vezes a gente fica esperando, como eu sempre falo, né, uma luz que vem do céu, um anjo que adentra a porta da casa, uma voz que você escuta. Ou seja, e a gente muitas vezes se perde nisso, porque Jesus quer na simplicidade nos tocar, nos transformar. Hoje eu recebi um vídeo em que um padre, um sacerdote, estava com o Santíssimo e ele foi a um hospital visitar a ala onde estão os internados pela Covid. Ele não entra, na UTI, ele não entra, mas ele fica na porta, a porta aberta, e ali ele está com o Santíssimo. Um momento de oração que ele vai fazendo no vídeo. E naquele momento em que eu vi aquele vídeo, eu comecei a chorar de emoção, porque eu senti a presença forte de Jesus naquele momento, adentrando aquele lugar, alcançando a toda aquela equipe médica, todos os pacientes que ali estavam, para dizer, eu estou com vocês. Ou seja, não tenham medo, eu estou aqui. Porque às vezes, muitas vezes, a gente fica pensando num Deus que está lá na glória eterna, longe de nós. E ele quer se mostrar como aqui a própria palavra diz no versículo. Ou seja, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a condição de escravo, tornou-se humano. Então ele está no meio de nós e isso é fato. A gente não pode ficar pensando no Deus que está acima, longe, não. Está no meio, está no meu coração, na minha vida. E como eu permito que ele faça? Como você permitiu na sua oração. Você vê que a oração da simplicidade é a oração que comove Jesus. Porque você, naquele momento ali, você escutou a palavra e você disse, então eu quero, Jesus, isso. Ou seja, venha, pode vir, eu entendi o que o Senhor está me convidando a fazer nesse momento. E naquele momento tudo se fez novo. Porque o Espírito Santo soprou sobre o seu coração, sobre a sua mente, lhe deu dons para que naquele momento você pudesse fazer aquilo. Então a gente, nesse momento de quarentena, a gente precisa refletir isso. Não ficar esperando, mas eu estou aqui em casa e está difícil. E a gente começa a murmurar, né? Verdade. Como o povo que estava lá no deserto murmurando. E a gente esquece de escutar que a palavra que Deus nos traz todos os dias através da liturgia, ela é viva. Ela nos coloca perto dele. E é isso que nós precisamos fazer. Senhor, dai-me a tua paz. Senhor, eis-me aqui. Vinde, Senhor, para a minha casa. Então, muitas vezes, essa angústia que a gente sente é humana, é natural. Como você mesmo disse, né? Jesus teve medo, Jesus sofreu, Jesus viveu como nós. Mas o que ele não perdeu foi a confiança no Pai. E é isso que a gente não pode perder. Né? Exatamente. E hoje eu rezei para essa live com a música de vocês. Uma música que fala muito para esse tempo, que as minhas surpresinhas aí, mas é porque Deus falou forte comigo no coração com essa música, e quando fala, a gente tem que falar mesmo, e é testemunho. Inclusive, eu lembrei que nessa música vocês tinham um clipe também, eu voltei a assistir esse clipe, e até convido a todas as pessoas a assistirem depois o clipe também, porque fala muito da gente proteger os nossos, proteger a nossa família, e nesse momento buscar confiança em Deus, né? A gente pode perder tudo, pode faltar o emprego, pode faltar a comida,
pode faltar o macarrão gostoso de Alexandre, mas, mas a gente não pode deixar que roubem o lugar de Deus nas nossas vidas. Era isso que eu queria pedir para você cantar para esse povo aí, que ninguém vai roubar o lugar de Deus nas nossas vidas, na nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. 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 Amém. Amém. Sadá, Ju, a gente está Não peguei fazendo, nada. não? A gente está fazendo todas essas lives, né? Todas as noites. E no nosso coração Deus tem colocado muito isso, a partilha da palavra, que traz essa catequese, né? Para muitas pessoas que agora estão comprando Bíblia, que estão pegando a Bíblia que estava guardada e começaram a ler a palavra. Então, assim, e a gente vai recebendo esses testemunhos, porque a gente tem, desde a primeira live que a gente tem feito, a gente tem falado sobre isso, da importância da gente estar com a palavra de Deus todos os dias, com a palavra na mão. O que é que o Senhor quer dizer hoje para você? Né? Qual é o direcionamento? Qual é o caminho? Então, a gente tem feito isso, todas as lives, a partilha dessa palavra, e trazer também essa oração no final, que vai trazer essa paz, que vai muitas vezes libertar de tantas coisas. A gente também tem recebido os testemunhos de pessoas que estão dormindo melhor, que estavam tendo insônia, e que muitas vezes é causado por essa ansiedade desse tempo que a gente tem vivido. Então a pessoa está tão preocupada que ela não consegue dormir, porque a mente dela está ali acelerada, pensando se aquilo vai acontecer com alguém da família, se ela vai perder o emprego, se amanhã ela vai ter dinheiro para comprar o alimento, ou seja, são tantas coisas acontecendo. E a gente tem convidado as pessoas a se entregar, a mergulhar mesmo. Como nessa canção você fala, né? Ninguém vai roubar o lugar de Deus. Então, que ninguém possa roubar esse momento de intimidade, de oração, com a palavra de Deus, com a nossa oração diária mesmo, que é o que vai nos fortalecer, vai nos manter de pé, como a gente falou desde o início. Então, Verdade. queria convidar vocês aí para a gente já conduzir esse momento de oração, para justamente aquietar os nossos corações, consolar os nossos corações. Amém. Quero colocar todas as pessoas que estão colocando a sua intenção também aqui na live. Uma pessoa colocou que estava com febre, que não estava bem. E a gente sabe que qualquer reação física, né, que a gente tem de resfriado, já se fica preocupado. Eu quero colocar mesmo as famílias, né, que estão clamando por um milagre. Eu quero pedir por aqueles que nessa hora estão se sentindo desolados, abandonados. O Senhor não nos abandona, nunca nos deixa. Então vamos prostrar mesmo o nosso coração, a nossa vida. Como diz a palavra em 1 de Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11, onde o Senhor nos convida a nos render, a nos abaixar, a nos humilhar
Então eu queria convidar agora cada um a se humilhar, a se dobrar, a se curvar diante da presença de Jesus, como alguém que necessita, como alguém que reconhece mesmo o senhorio de Cristo na sua vida. A palavra diz: coloque-se debaixo, né? Humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Senhor, para que no momento oportuno a mão poderosa do Senhor possa nos levantar, possa nos erguer. Então esse é o momento em que nós estamos vivendo, em que a nossa vida, o nosso coração precisa se curvar sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele nos exalte. O Senhor ainda diz nessa palavra que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. E Ele ainda nos faz uma promessa, que nesse tempo, se a gente conseguir essa sobriedade, essa vigilância, nós vamos resistir firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. E ele diz assim: depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Então você pode guardar essa palavra hoje, 1 de Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11, e rezar com ela. Você que se sente fraco na fé, você que está aí na peleja, humilhe-se agora, se dobre, se curve, dobre a sua vontade, o seu jeito de pensar, de agir. É 1 de Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11. Se dobre, se renda, dobre a sua vontade, as suas ideias, a sua vontade, esses conceitos que você traz a respeito de Deus, a respeito da vida, diante dos sofrimentos que você já viveu. Você que diz: ninguém sabe o que eu já passei. Por isso que eu sou assim, por isso que eu falo assim, por isso que eu ajo assim. Se renda agora, se dobre, se prostre aos pés do Senhor. Prostramo-nos diante da mão poderosa de Deus, e ao seu tempo Ele nos levantará. Estamos aqui de prontidão, resistindo ao mal, em meio ao sofrimento, firmes na fé. Então o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, nos fortalecerá, nos firmará, nos tornará inabaláveis, pois todo poder pertence sempre ao Senhor. Entregamos nas mãos do Senhor toda preocupação, pois Ele é quem cuida de nós. Estamos aqui de prontidão, estamos aqui de prontidão, resistindo ao mal, em meio ao sofrimento, firmes na fé. Então o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, nos fortalecerá, nos firmará, nos tornará inabaláveis, pois todo poder
pertence sempre ao Senhor, pois todo poder pertence sempre ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua ação transformadora e renovadora em nossas vidas nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se prevaleceu da sua condição divina, mas se fez homem para nos amar, para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar. Obrigado, Senhor, por essa misericórdia que nos envolve, que nos transforma. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejas. Amém. Amém. Amém, Ju. Nós queremos já, desse momento, agradecer a vocês mais uma vez por estar conosco nessa noite, por essa partilha da Palavra de Deus. Daqui a pouco eu recebo um monte de mensagem. Foi lindo! Que catequese! É assim, é um povo bom de rezar mesmo. Ficam assim, todo dia, estou esperando sua live. Legal. Então é uma graça de Deus mesmo ter esse grupo, né? Essas pessoas que se reúnem para juntos orarmos não só por nós, mas por todos aqueles também que nesse momento precisam de oração, precisam receber essa paz que é Jesus Cristo em suas casas, em suas famílias. E como muitos disseram aí, né? Tempo de conversão, tempo de olhar para dentro de si e se fazer novo na presença do Senhor, com certeza. Então a gente agradece todo o carinho de vocês, né? De estarmos juntos nesse momento aqui de oração. A saudade é grande, a gente quer dizer que vocês são muito especiais para a nossa vida, para a nossa missão. Obrigada. São um exemplo, porque a gente tem uma missão parecida, né, no cantar, Verdade, no pregar, no mesmo. viajar em casal, pregar para casais, falar para famílias. E a gente se alegra muito nessa noite se unir para fazer esse momento de oração juntos. Com certeza. Deus é lindo conosco, a gente só tem realmente a agradecer. Eu quero dizer para vocês que mantenham-se firmes. Eu sei que para quem vive inteiramente da missão, esse momento também é um momento difícil, então orem pela missão dos meninos de Alexandre e tudo, porque Ai, ficou mudo. para ser luz das nações, e a nossa vocação é se doar inteiramente a Deus, como vocês cantam isso lindamente. A minha vocação é me doar. Isso, A gente lindo aqui demais. estava dublando, porque se a gente canta junto, o Dá áudio um delay. é diferente, a gente estava só dublando. É isso. Eu não vou perder de cantar ouvindo Juliana, pelo amor de Mas Deus. dublando. Ô, Ju, convida as pessoas para seguir o seu Instagram e anuncia qual é a live que vocês vão fazer nessa agenda de lives aí, se você quiser fazer esse convite. Vixe, Maria Alexandre não sabe de qual, não. Olha, Amanhã, pelo menos, né? O tem convite uma de amanhã. live, Sim. tem uma live amanhã com o Juninho, de que horas? Tu lembra? 8 horas. 8 horas amanhã. Sim, Juninho 8 da manhã. Alves, E 8 horas da noite. E, gente, domingo vai ter um show especial de Páscoa. Que legal, que 8 legal. horas também. Vai ser às 20 horas também, tá maravilha. bom? 20 horas. Muito 20 bom, horas vai estaremos ter um juntos. show de Páscoa, né, pra gente celebrar. Que bom, A gente que vai bom. estar quarta-feira também falando um pouquinho sobre essa Semana Maior. E na Sim. sexta-feira a gente quer rezar a Via Sacra. Então, quem quiser rezar com a gente a Via Sacra, Muito bom. a partir de quinta a gente já quer ficar no clima, né? Entrar mesmo Isso. nesse clima de Semana Santa. E então a gente vai fazer a Via Sacra na sexta-feira. De que horas? Que maravilha. Vixe, agora me pegou. Olha na minha agenda, gente. Juliana de Pode acompanhar o Stories, está no Ju de Stories da Paula, agenda você da tá no semana Stories, toda de isso live. mesmo, pra ver o horário da Via Sacra. E domingo às 20 horas, o show de Páscoa, se Deus quiser. Que bom, que bom. Amanhã Em a gente vai casa. estar aqui com a... É muito bom. Em casa. Isso A nossa mesmo. live amanhã das 10 da noite é com um amigo, irmão, cantor também, do Nordeste também, lá de Maceió, Alberto Germano, ele é bem conhecido aqui Olha, Que legal. na região, vai estar com a gente amanhã. E na quarta-feira estaremos com sua irmãzinha de comunidade aí, Xanda, vai estar aqui com a gente. legal! Prima, porque a live dela era agora, antes
Mas a conexão não conseguia. certo. Foi naquele dia que o Instagram deu um O bug, Instagram deu um Sim, problema. não aí estava que aceitando verdade. convidados, aí a não gente conseguia. teve que manter a live há uns 3 dias atrás Foi. Aí a gente remarcou com ela para para quarta-feira. Exatamente. Entendi. Que Viu? bênção, Foi então. ótimo. E vocês que estão aí na live também, entre lá, acesse o site da Canção Nova para ver os produtos de Ju, de Alexandre, da missão deles, não é isso? Isso E mesmo. continuar ajudando também essa missão, com certeza, viu? Uma graça, um beijo. Tá bom, Gente, na quarta-feira beijão. agora. Fala, Obrigado, pode desculpa. falar. Na quarta-feira, agora, só o pessoal que está acompanhando, a gente vai fazer o sorteio da Bíblia e curte aqui Olha, a sim, Recomeçar sim. Oficial e a página do Deus Pai. Toda Artigos semana religiosos. a gente vai estar fazendo Um sorteio de uma Bíblia. Viu? Ah, que aqui no legal. nossa. Manda um beijo Isso para esse mesmo. povo aí. ó, tem a Elis está aqui. Isso. Deus abençoe. Tem também o pessoal da Grande Paraíba. irmã. Eu vi que entrou a Josi, estava a Aí. Sueli. Legal. Tem uma irmã também lá de Colatina, a Coisa Clausimara. boa. Tem Muito gente bom. de tudo que é lugar desse Brasil aqui também com a Que gente. bom, que bom. Deus abençoe ricamente todos vocês que Tá estiveram bom. Beijo, meus conosco, irmãos. viu, gente? Carinho muito Obrigado grande, pelo Deus convite, abençoe. pelo carinho. Tá bom. A gente se encontra em breve para se abraçar de Deus verdade. quiser, com certeza. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.